sobre a história dos hábitos alimentares no budismo. Originalmente, no tempo de Shakyamuni Buda, foram criadas regras para os monges para se alimentar. Os monges tinham que sair para mendigar com suas tigelas e só podiam comer aquilo que fosse mendigado. Os monges não podiam trabalhar, amanhar a terra, produzir comida, comerciar, fazer qualquer atividade além de meditar, ouvir os ensinamentos e acompanhar Buda como peregrinos. E então os bodhisattvas, os seres de compaixão, que seriam os monges, tinham então uma obrigação de aceitar qualquer coisa que colocassem na sua tigela. Então, tecnicamente, nós não podemos dizer que os monges no tempo de Buda eram vegetarianos ou veganos. Não é isto. Eles tinham que aceitar qualquer coisa que fosse colocada em sua tigela. Existe mesmo uma história de um monge que estava mendigando e foi servido por um portador de hanseníase. Tinha lepra. E o seu polegar apodrecido caiu dentro da sua tigela, da tigela do monge, quando ele o serviu. E o monge comeu sem pestanejar. Portanto, era um grande monge que não fazia diferenciação entre gosto ou não gosto, prefiro isto ou prefiro aquilo. Para ele tudo estava bem. Mas a regra do Vinaya dizia também que o monge não podia permitir que alguém matasse um animal para fazer comida para ele. Ele não podia matar e não podia permitir que isso acontecesse. Se alguém dissesse, vou matar uma cabra para fazer uma refeição para vocês, eles tinham a obrigação de salvar o monge, a cabra. Não é? Que aqui entre nós era o próprio monge, certo? Do ponto de vista absoluto. E era isso que estava incluso dentro desta ideia. Por curiosidade, existe um momento de uma revolta entre monges no tempo de Buda, de Shakyamuni Buda, liderados por um primo de Buda, Devadatta, que queria regras mais duras. Queria que os monges não aceitassem dormir em casas, nem em camas, que eles tivessem uma alimentação exclusivamente sem carne, de nenhum tipo. E Buda recusou-se a aceitar esse tipo de regra. Um grupo de monges se revoltou, acompanhou Devadatta e depois retornou para a comunidade dos monges de Buda. Esse é o primeiro momento histórico dos textos. O segundo momento, que interessa para nós abordarmos aqui agora, é o momento do início do movimento Mahayana. O movimento Mahayana é um grande movimento budista que ocorre a partir do século I depois de Cristo. E este movimento, que já ocorre 500 anos depois da morte de Shakyamuni Buda, é um movimento que amplia o budismo para os leigos. Mas, ao mesmo tempo, há grandes desenvolvimentos doutrinários e teóricos nessa época. Muito importante é a presença de Nagarjuna, que desenvolve o conceito do vazio, da vacuidade, e é importante o surgimento de cada vez mais sutilezas no ensinamento budista. E aqui então eu queria citar o Lankavatara Sutra. Lankavatara Sutra é um sutra que surge entre o ano 300 e 350.
Esse sutra é taxativo a respeito do comer ou não comer carne. Esses sutras Mahayana são sutras escritos por mestres posteriores a Buda. Mas, por tradição, os sutras todos aparecem como se Buda estivesse falando. Mas eles são estruturalmente... a exegese do texto mostra claramente que eles são bem posteriores ao tempo de Buda. Esses sutras não são sutras de ensinamentos do tempo de Buda, mas do próprio desenvolvimento do budismo, que é uma construção contínua. Então, no Lankavatara Sutra, está escrito que o Bodhisattva não poderia comer os pedaços de seres que em outras eras poderiam ter sido seus próprios pais e mães amorosos. E ele diz isso: como você poderia fazer isso? Como você pode participar da morte de outros seres? Ou mesmo financiar a morte de outros seres. Mais tarde, 350 anos mais tarde, surge o Surangama Sutra. O Surangama Sutra é ainda mais taxativo. Ele se aproxima da posição dos veganos atuais, ao dizer, não, o Bodhisattva não pode usar um objeto de couro, não pode usar um objeto que, para sua existência, implica que um animal tem que ser morto. Isto é falta de compaixão. Então, o Surangama Sutra estende-se bastante, né, nesse tema. Para os budistas em geral, nada disso é artigo de fé. São recomendações de práticas de determinados mestres. Então, em última análise, nós nos integramos às sanghas e ouvimos mestres e tentamos aprender com eles. Nós seguimos aquilo que nos parece mais adequado, o que fala ao nosso coração, com que nós temos conexão. Mas não existe nenhuma regra no budismo que diga você tem que agir de tal forma sobre isso. Em geral, todos os preceitos budistas não são mandamentos, eles são recomendações para o sofrimento. Se você fizer de tal forma, você sofrerá menos, você evitará sofrimentos. As consequências de tal ou qual ação são essas. Quando um aluno vem até o professor e diz, eu pretendo fazer isso é certo ou errado? O professor diz, não é certo nem errado, tem consequências, vamos examinar as consequências. As consequências são essas. E se eu fizer isto, vão haver tais consequências e eu não posso interferir, eu não posso dizer a você, não pode ou você está proibido. Você é livre para fazer o que quiser, mas você arrosta as consequências. Lembre que no budismo não existe um salvador para carregar as consequências dos seus erros. O budismo diz, não, é você que carrega as consequências dos seus erros. E esse é o ensinamento básico e central. Se houver alguma curiosidade a esse respeito, eu, pessoalmente, não como carne há 70 anos. Mas isso acontece porque eu nasci numa família vegetariana. Então eu tive esse privilégio, não é? Talvez marcas kármicas de uma vida anterior me levaram a isso, não é? Quando nós fazemos eventos na sangha, nunca tem nada que implique que você teve que matar um animal para que nós tivéssemos aquele alimento.
Mas seria tolo dizer que não houve sofrimento nisto. Porque mesmo quando você planta arroz, você está causando sofrimento e mortes de pequenos animais, sem dúvida. Então não há nada que nós façamos que não tenha sofrimento incluso. Mas também não seria lógico dizermos que as plantas que não têm sistema nervoso sofrem da mesma maneira que os animais. Para isso seria simples perguntar: quando você corta seus cabelos, você sofre? Seus cabelos não têm sistema nervoso, é assim. Então, tem muito menos sofrimento envolvido na agricultura, mas não está isenta de sofrimento em absoluto. Aliás, basta estarmos vivos para estarmos causando alguma perturbação no mundo. Por isso, quando nós nos levantamos no zazen, nós fazemos reverência para os outros, porque ao estarmos ali sentados, estamos perturbando os outros, tossindo, nos movendo, não é? Alguma coisa pode perturbar os outros, então sempre pedimos desculpas. É quase como se pedíssemos desculpas por existir. Mas ao mesmo tempo nós nos reunimos na Sangha, porque a Sangha torna tudo isso aqui possível. Ouvir, sentar juntos e nos apoiarmos. Deixa eu